E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School. Sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim mostrar aqui para vocês o Jack T40. Na verdade a gente já fez o teste desse carro, inclusive a descrição está aqui embaixo. A gente vai levar aqui para fazer um teste na estrada, ver como ele se comporta na cidade, na estrada e rodovia, e também ver como ele se comporta na estrada de terra, né? Vamos testar o carro em todos os modos aí, explicar também da parte do câmbio, modo esporte, explicar como ele funciona certinho, modo lá também de neve. Vamos pessoal, acompanhe com a gente, vamos lá. Pessoal, estamos dando uma volta aqui com o carro. Então a gente vai ver como ele se comporta na cidade, na estrada e também na estrada de terra. Estamos aqui começando na cidade, né? Ligamos o carro, estamos saindo. Estamos aqui no modo D convencional, por enquanto não vamos no modo esporte. Para lembrar que esse carro faz de 0 a 100 aqui em aproximadamente 11,1 segundos. E ele tem máxima limitada em 190 km por hora. No consumo dele é bom, na cidade ele faz 11,6 km por litro e na estrada ele faz 12,1. Né, o curioso desse carro é que se você pega o motor 1.5, o consumo é muito parecido. O motor 1.5 manual ele faz 11,9 na cidade na gasolina e 12,8. Ou seja, a diferença na cidade entre 1.5 e 1.6 manual automático é praticamente 0,3 km por litro. Né? O carro realmente consegue ser bem eficiente, um dos SUVs mais econômicos da categoria. Esse carro ele tem um câmbio convencional, ele é CVT com 6 marchas simuladas. Você consegue colocar no modo sequencial, no modo esporte, e também você consegue trocar as marchas manualmente, porém na alavanca você não consegue fazer essa troca, não tem aletas nem nada. Ele é um câmbio que às vezes ele parece um pouco xoxo por ser CVT, mas quando você realmente passa ali dos 3.000 RPMs ou quando você está no modo esporte, o carro fica muito mais esperto. É muito perceptível essa diferença, ele troca a marcha com uma rotação maior e acaba sendo mais esperto. E, na verdade, o foco desse câmbio nem é tanto o desempenho, mas principalmente a economia de combustível. E também o conforto, né? As trocas de marcha desse carro são bem suaves e esse é o objetivo principal dele. Quando você está dirigindo quando você está parado ou saindo dirigindo em baixa velocidade, a direção dele é bem leve. E aí, quando está em alta velocidade, nós fizemos algumas curvas a 80 por hora, ele consegue manter bem rígida a direção, o que ajuda bastante a dar a sensação de segurança. Quando você está aqui na cidade, ele consegue manter abaixo de 2.000 RPMs, então o nível de ruído fica aceitável, não fica tão silencioso, mas também é tranquilo. Quando já se põe no modo esporte, ele sobe aí para uns 2.500, 3.000 RPMs, aí que ele faz a troca de marcha, né? Aí acaba ficando um pouco mais cuidadoso. Na estrada também ele vai ficar uma rotação abaixo de 3.000, que é o que mantém ele realmente como um carro bem econômico. A suspensão desse carro ele é confortável, eles fizeram uma suspensão bem equilibrada. O único ponto que inclusive é criticado é porque ele tem um curso de suspensão pequeno, curto, né? Ele não é muito longo e acaba dando fim de curso com certa facilidade quando você passa em alguns tipos de lombada numa velocidade um pouco maior. Você sente que realmente ele bate seco. Isso tanto à frente quanto ele andando atrás. Quem anda atrás, o pessoal, eu vi uns amigos, eles andaram, gostaram do carro, falaram que o espaço é aceitável, eles todos têm em torno de 1,70 m, então ficaram bem acomodados, espaço para a perna, espaço para a cabeça, até ali para o ombro ficou tranquilo. A única coisa que eles comentam é quando você passa no desnível, realmente o carro pula um pouco. Eu tive uma experiência que eu entrei num posto e aí tinha uma roda inclinada e eu senti que realmente acabou saindo do chão o pneu, né, o eixo traseiro, um dos pneus do eixo traseiro acabou saindo do chão. Isso denota que realmente o carro tem uma pegada muito mais para a cidade do que realmente para a estrada, quando você tem um desnível muito grande. Os freios desse carro, ele tem um freio que ele pode dizer assim, ele é um freio um pouco, não dizer borrachoso, ele é freio a disco nas 4 rodas, o carro freia bem, porém ele acaba sendo não tão linear. Nas primeiras frenagens ele demora um pouco para responder, mas quando você dá uma freada mais seca ele freia bem. Então acho que isso daí é algo que poderia ter sido melhorado, deixado mais gradual, como por exemplo acontece com o Nivus, que é mais gradual, mais suave. Esse carro aqui, no trânsito, né, você consegue uma frenagem suave e tranquila, as intermediárias que são os maiores problemas. Essa na verdade é a falta de precisão, né?
Você tem uns pneus bons, ele te dá um bom comportamento aerodinâmico do carro. Uma característica de um carro intermediário, você vê que não é característica de um carro tão básico, de um carro popular, né? Não é de um carro de luxo, de um carro premium, mas ele tem um comportamento aerodinâmico bem interessante. Fizemos algumas curvas numa velocidade um pouco mais alta, uns 80 por hora, umas curvas até maiores, e o carro não quebrou o pneu. Vamos fazer essa subida aqui então, que a gente costuma fazer. Vou fazer no modo normal, depois no modo esporte, pra gente ver a diferença. Ele tá no câmbio normal, aqui no modo D. Então a gente pisa, ele tá subindo a rotação aqui para 2.000, 2.300, tá tendo um pouco de dificuldade para subir, velocidade aqui 30 por hora, vale lembrar, um pouco menos de 30, e estamos aqui em 3 adultos, 2 adultos estão na parte de trás. O carro mudou de marcha, caiu um pouco a rotação, subiu relativamente tranquilo, né? Não foi uma subida nada absurda. Não foi difícil, o motor berra um pouco, talvez no modo esporte ele consiga ter um rendimento melhor. A gente já passado por uma valeta que a gente percebe, ele balança um pouco, mas nada que seja absurdo. O paralelepípedo ele consegue absorver bem, não fica desconfortável, como muitos carros aí que a gente acaba até usando, né? E ele acaba tendo um comportamento bem bacana no paralelepípedo, a não ser quando passa que nem um buraco que eu acabei de passar, ele acaba dando uma batida um pouco mais seca. Mas aí é devido ao curso de suspensão também não ser muito longo, como eu havia mencionado. Bom pessoal, a saída aqui desse carro, ele tem uma saída lenta, é algo tipo do CVT, a não ser de alguns CVTs como o da Toyota, do Corolla, que eles colocam uma primeira marcha com engrenagens, né, para tirar um pouco esse retardo. O carro acaba acordando mesmo, ficando esperto, divertido a partir dos 3.500 RPMs. Tanto que quando você dirige no modo esporte, realmente o carro é outro. Eu percebi que a direção fica muito mais bacana, muito mais divertida. Quando você está aqui no modo D, você sente que realmente as trocas são suaves, o carro acaba não incomodando, ele faz uma troca super tranquila, né, imperceptível. Quando nós exigimos bastante do motor, algo que foi que impressionou um pouco a gente, mesmo você com uma tocada forte a partir aí dos 5.000 RPMs, o carro, fizemos esse teste por alguns minutos, o carro não superaqueceu, a temperatura continuou tranquilo, e o que impressionou muito a gente, o consumo do carro ficou em torno dos 9 por litro, mesmo com dado de um jeito mais rápido, aí uma pegada mais acelerada. Esse consumo realmente foi bem surpreendente, o carro realmente é bem econômico. Algo também que a gente achou bacana, quando está no modo esporte, se você andar de uma forma tranquila, sem ser muito agressivo, ele vai fazer as trocas de marcha em torno de 3.000, de 3 a 4.000 ele faz as trocas de marcha. Porém, se você pisa com tudo no chão, você quer uma pisada mais rápida, ele vai trocar de marcha ali nos seus 5, 6.000 RPMs. Ele não deixa chegar na rotação de corte, ele troca antes, mais que você force, ele vai trocar ali nessa velocidade. Vou colocar no S, quando a gente coloca no S ele muda aqui no painel, ele aparece um Szinho lá, né? E aí vocês vão ver a diferença da forma como o carro se comporta. Algo bem bacana do carro também, o câmbio e o motor eles casaram muito bem, eles andam bem, eles conseguem se conversar bem. Muitas vezes as primeiras rotações o carro pode ficar um pouco xoxo dessa sensação, mas quando você está no modo esporte, quando você aprende a forma como ele dirige, coisa de uns 5 minutos, você já, que nem agora tá no modo esporte, um pouquinho que você pisa, o carro já responde muito bem. Vou deixar os carros tomarem uma certa distância, agora no modo S, a gente está acelerando, o carro antes tinha subido a 30 km por hora, agora 35, 40, um pouco de desnível, a 3.000 RPMs, 4.000, já conseguiu subir um pouco melhor aí, né? Então, na verdade, o modo esporte, o que ele faz é mudar a forma como o carro trabalha nas trocas de marcha, né? Ele acaba aumentando um pouco mais a rotação para você ter um desempenho. E algo que ficou muito nítido, afinal, todo motor aspirado acaba tendo essa característica, que é você ter mais desempenhos às rotações mais altas, a partir de 3, 4.000 RPMs. Afinal, o torque desse carro é entregue a 4.000. E isso é muito nítido, né? O torque máximo, quando você está a 4.000, 3, 4.000, você percebe que o carro fica infinitamente mais esperto.
Então vamos fazer agora aqui a parte da direção, vamos ver como o carro se comporta no câmbio manual. Na verdade já fizemos já no modo D e no modo S. Pegar um pouquinho aqui de cidade e automaticamente já vai cair na rodovia para o caminho que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá, para colocar no modo manual, coloca a alavanca para o lado e ele já vai para o S. Mas aqui você consegue, ó, estamos em terceira, para você subir a marcha você põe para cima, quarta marcha. Esse carro aqui, como a gente já havia comentado, ele é um CVT que simula 6 marchas, né? O câmbio é esperto, né? Ele tem, se você manda subir mais marcha do que eu, colocar a sexta aqui, ele não permite que coloque a sexta. Ele consegue entender que não faz sentido e aí não permite. Quando você vai sair com o carro mesmo, você consegue colocar na primeira. Na segunda ele até aceita, mas que seja não aceita. E aí quando você para que nem agora que eu não reduzir, automaticamente ele vai lá e reduz. Primeira, vamos passar para a segunda. Não é tão confortável, né? Poderia ter as aletas no volante, mas é assim a segunda. Você consegue dirigir de uma forma bem tranquilinha. O carro, quando está nesse modo, ele consegue responder bem. Ele acaba sendo bem bacana. Você consegue otimizar, deixar uma forma um pouco mais esportiva, né? Você vai ter, como eu havia falado, ele só é um pouco lento na saída, mas depois você consegue desenvolver bem. Quarta marcha, como você coloca no modo D, então ele vai ficar em torno de 2.000 RPM. Quando você coloca no modo Sport, ele vai trocar as marchas aí em torno de 3.000, 2.500, 3.000 RPMs. Então, para subida é interessante você ter esse controle. Eu achei que é um câmbio esperto, eu gostei dessa manual dele. Se você mesmo não reduz, ele reduz automaticamente. E aqui estamos reduzindo a velocidade. Ele tinha baixado para a segunda. Aí quando você para, ele automaticamente já joga para a primeira. Bom, pessoal, estamos pegando então agora aqui a rodovia. Vou colocar no modo D. E aí depois a gente vê como ele vai desenvolver no modo Sport. Como a gente está aqui pegando velocidade, então ele está subindo um pouco mais de 2.000 RPMs, mas depois a gente vê numa velocidade tranquila aí de cruzeiro, provavelmente ele vai cair a rotação, mantém sempre nos 2.000. Alguns carros tem um que eu gosto, é que ele mostra em qual marcha aí que ele está simulando. Esse aqui só mostra D e S, né? Ele não mostra realmente qual marcha que está. Mas ele vai muito bem, é algo que eu gosto também desse carro aqui na estrada. Ele é um carro bem estável. Quando você faz as curvas, você sente que ele consegue acompanhar bem. Você não tem aquela sensação de que o carro está jogando. Eu acho que ele consegue ter uma estabilidade muito boa. É um SUV, é um carro mais alto, mas mesmo assim isso não compromete muito a estabilidade não. Quando a gente passa de desníveis desses de rodovia que ele absorve bem, a não ser que seja um desnível muito grande, muito intenso, aí você vai sentir um pouco do fim de curso, mas normalmente não. Ele acaba sendo bem tranquilo. Quando você está aqui no modo dele, não fica um desempenho excelente, que ele vai privilegiar o consumo. Na verdade, esse carro aqui que ele usa CVT, ele já foca realmente no consumo, não é um carro focado, por exemplo, na esportividade. Daqui a pouco a gente coloca no modo S para ver essa diferença. A direção é bacana porque quando você está em rodovia, você sente que realmente a direção do carro ela fica mais rígida. Você consegue perceber que ela te dá uma boa sensação, não fica tão leve quando você está em baixa velocidade, mas não fica tão duro tão rígido ao ponto de incomodar. Questões do freio, como eu havia comentado, ele é um pouco não tão preciso, apesar de ter freio a disco traseiro, mas quando realmente você precisa dele, você dá uma pisada mais funda, você percebe que ele responde. Ou seja, não é que os freios são subdimensionados, só talvez essa questão de se acostumar, né, de ele não ser tão progressivo assim. Mas se outros carros também são assim, isso não vejo como um defeito, mas como uma característica mesmo do carro que você andando um pouco aí com ele, você já pega o jeito e fica super tranquilo. Bom, pessoal, estamos aqui 2.500, provavelmente ele está simulando a última marcha, vou colocar aqui no modo S, então jogo para cá, e aí já sobe para 3.000, mantendo o pé na mesma
intensidade aqui do freio, a gente já percebe que ele responde bem mais. Ele ganha velocidade rápido, não é lento não. Já estamos aqui sem passar, porque também a gente passa do limite da via. Mas você percebe que no modo S o carro ele sempre está trabalhando acima dos 3.000, mas o carro fica muito mais esperto. Realmente para a estrada, eu acho que até por questões de segurança, quando você precisa fazer uma ultrapassagem rápida, quando você está muito em serra, é um modo bem interessante de você manter. Não vou colocar aqui na rodovia em modo automático, porque a rodovia, desculpa, não vou colocar no modo manual as trocas de marchas, que não faz sentido. Afinal, na rodovia você mantém uma marcha, normalmente a quinta ou sexta, dependendo do câmbio do carro, e vai constante, né? Não tem grandes trocas, a não ser que fosse uma serra, mas aí se fosse uma serra que você andaria em baixa velocidade, se assemelharia mais a uma cidade. Pô, a gente segue no modo esporte, ele está numa subida, a gente consegue ver, ó, estamos ganhando velocidade, o carro tá respondendo bem, temos aqui bastante curva nesse trecho, e realmente você não sente o carro jogando, não te dá uma sensação de instabilidade. Fizemos algumas curvas rápidas com o carro, um pouco mais rápidas, e o carro surpreendeu nisso. Tem bastante controle, né? Ele tem ABS, EBD, controle de tração, estabilidade. Então hoje todos esses recursos acabam fazendo com que o carro fique muito mais seguro do que os carros antigamente. A gente tem outros carros que tem também o Kicks, que é motor 1.6. A gente percebe que na subida aqui esse carro consegue ter um bom rendimento. Talvez por ele ser apenas gasolina, eles conseguiram otimizar isso. O casamento, né, como eu havia falado, com o câmbio também ajuda bastante, o carro te entrega um bom desempenho. O único problema seria mais nas saídas, é um pouco lento, mas isso é mais questão mesmo de ser um câmbio CVT do que característica do próprio carro. O bacana também é, como eu havia falado, você consegue ter uma direção que ela fica mais firme. Então nessas curvas aqui você não tem a sensação de como umas direções hidráulicas antigas que ficavam muito leves, dava até um pouco de insegurança. A gente vai testar o carro aqui na parte da terra então. Estamos como é lógico, é um carro 4, não é um carro 4x4, não é nem o objetivo dele. Nós vamos simplesmente andar numa estradinha aqui de terra de chão batido, que é que as pessoas muitas vezes costumam usar quando estão indo com SUV para um sítio ou algo do tipo, né? Então a gente vai só realmente vocês sentirem como o carro se comporta. O carro é confortável, quando você anda aqui ele consegue absorver bem, graças também ao perfil do pneu, não é um perfil muito baixo, então ele consegue se dar muito bem. A gente já pegou os outros SUVs que, como o T-Cross, por exemplo, como ele tem um perfil de pneu baixo, ele acaba ficando desconfortável e você sente bastante, fica até bem barulhento. Esse aqui não, para andar na terra ele surpreende, ele consegue absorver bem, não fica incômodo, mesmo quando a gente tem essas pequenas costelinhas de vaca, ele vai bem tranquilo. A direção também dele não muda muito, você não sente tanta trepidação, lógico, passa um pouco pro volante, mas não é algo que venha a incomodar. A gente está na posição D, então ele está tranquilo. Daqui a pouco a gente passa para S e também a gente vai tentar ver uma subidinha que tenha de pedrinhas mesmo. A gente coloca aquele modo que ele tem para pisos mais escorregadios, né? Algo que é interessante também, nós não temos muito barulho de trepidação. O que faz mais barulho é realmente a tampa do porta-malas. O painel, você percebe que o acabamento é bom, como a gente já havia comentado em outros casos, porque ele não gera vibrações. Você não sente o carro que ele já está aqui com mais de 28.000 quilômetros, e mesmo assim é um carro que não está com painel barulhento. Isso realmente demonstra a boa qualidade e a montagem do painel em si, né? Uns poucos de ruídos que a gente ouve da tampa, e também às vezes uma coisa ou outra da parte do quebra-sol, mas são peças que são móveis, então isso é muito comum mesmo em qualquer carro ouvir esse tipo de ruído. Vamos aqui na subidinha, a gente vai essa subida no modo S, depois não, no modo D, desculpa, depois modo S. O carro tranquilo aqui, você vai acelerando, ele vai subindo tranquilamente. O controle de tração, quando acha necessário por causa das pedrinhas, ele acaba acionando. Mas o carro está mantendo aqui os seus 2.000 giros, né? Dá para perceber que ele consegue trabalhar de uma forma bem confortável, né? Não é algo que está forçando, não é algo que te passa insegurança nem nada. Muito bom, sobe bem, estamos subindo aqui a 30 km, né?
Lógico, da terra ninguém corre muito, então a gente está numa velocidade tranquila, não estamos... até para não forçar o carro e também porque estrada de terra, muitos imprevistos, né? Então sempre é bom andar de forma bem coerente, bem tranquila. Lembrando que estamos em 2 pessoas, eu como motorista na frente e um passageiro atrás. Beleza, agora vamos colocar no modo S, tá bom? Estamos aqui no modo S, estamos numa outra subidinha. Você já percebe que realmente o carro já chama muito mais, o carro fica bem mais esperto, já vai a rotação, acaba sendo elevada e você sobe tranquilamente. A gente não sente problemas assim, questões do carro patinar. A controle de tração consegue acionar bem de uma forma que o carro não comprometa o desempenho do carro aqui na subida. Legal, o carro conseguiu manter o giro bem, aí foi tranquilo, bacana. Na próxima subida então a gente coloca aqui no modo, que é a opção de modo neve, para ver como ele vai se comportar, se dá alguma diferença. Lógico que a gente não espera uma grande mudança, porque como o nome diz, é para neve, nesse carro ele é exportado para outros países, então é um recurso onde no Brasil não neva, mas outros países nevam. Como não é um carro off-road, obviamente não tem opção para lama, né? Que é totalmente coerente. Bom, pessoal, coloquei aqui então o modo, vamos ver como ele vai na subida, se dá alguma diferença, né? Essa subida não é tão escorregadia, mas o que a gente percebe, como é para piso escorregadio esse modo, ele controla um pouco mais a rotação. Porque também se você coloca uma rotação muito alta na neve ou numa pista escorregadia, acaba sendo pior. O carro perde aderência, é até mais difícil nas subidas, né? Então vamos testar essa outra subida aqui. É tranquilo, a gente realmente sente que ele segura um pouco mais, mas com o objetivo talvez de manter o carro mais constante e evitar a patinação, porque afinal quando o carro patina também você perde um pouco ali do controle do volante, da direção, que é algo que chega a ser até perigoso. E é interessante porque dessa categoria aqui são raríssimos os carros que vêm com algum recurso extra no câmbio, tirando o modo convencional e o modo Sport. Mais um último teste aqui nessa ladeira pra gente ver. Legal, foi tranquilo, a gente percebe que nesse modo também ele segura as rotações aí abaixo de 2000. Ele não deixa a rotação lá em cima para privilegiar o controle mesmo. Vou só mostrar para vocês, vou tirar a opção, ó. Aí a gente percebe até que ele patina um pouco mais e ele tenta subir um pouco mais a rotação. Tá no modo dele, não tá no modo Sport. Meus amigos, o que vocês acharam da avaliação? Gostaram? Deixa aqui nos seus comentários o que vocês acharam do carro, se vale a pena. E aí, também não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, seus familiares, tá bom? Dá aquele apoio pra gente. Não se esqueça de seguir a gente, tanto no Instagram quanto no Facebook, no GT Car School. Espero vocês na próxima, pessoal. Obrigado, valeu!